Fala galera, aqui é o Rafael Coronel, sejam bem-vindos ao LearnFi. E hoje eu vou ensinar uma coisa que é bem simples, mas que pode ser muito útil no seu projeto, que é o menu drop-down. Aqui é o botão e quando você passa o mouse você tem as opções do menu. Isso aqui você encontra em vários sites na web. Então vamos lá começar? Bom, primeiro você tem que ter um editor, de texto. O que eu tenho instalado aqui, que é bem fácil de vocês conseguirem também, é o Sublime Text 3. Então o link vai estar aí na descrição, você vai poder baixar e já começar a usar também. Bom, aqui eu já tenho a minha área de texto, que eu vou poder escrever o meu código. Então o que você vai precisar fazer é escrever a estrutura básica do seu HTML, Bom, primeiro de tudo eu costumo salvar os meus arquivos já. Abro uma nova pasta. Vou salvar na mesa aqui, só pra gente ter um... .html. Nunca se esqueça de colocar o .html para mostrar que você quer escrever um documento na linguagem HTML. Pronto, já está aqui o nosso arquivo HTML. Então vamos lá começar a escrever nosso código. Sempre que você for escrever um documento HTML, lembre-se dessas etapas aqui, doctype, HTML, para falar que é um arquivo HTML que você quer. A primeira tag que a gente usa, englobando todos esses são é HTML. Então a gente engloba todos os elementos de dentro da tag HTML. Então ela é a primeira a abrir, depois de doctype, e a última a ser fechada. Depois vem a nossa head, que é onde a gente vai colocar toda a configuração do site. E a body, onde vai todo o conteúdo do nosso site. Então, vamos colocar aqui um título para o nosso site, ou para a nossa página, Title. E o que a gente pode perceber aqui? Sempre que a gente abrir uma tag e ela não for de fecho automático, a gente tem que fechar ela. Então, aqui é uma marcação, Ele está marcando aqui que esse espaço aqui vai ser o título. Então, no meio dessas tags, a gente vai colocar um título, que é isso daqui. Vamos lá ver como está isso? Drop down. O nosso título já apareceu aqui, LearnFi Dropdown, que é aqui que a gente colocou aqui. Vamos trocar só para vocês verem. Deixar só LearnFi, só para vocês verem a diferença. Pronto. É isso que aparece quando a gente coloca alguma coisa dentro da tag title. Beleza. A gente tem apenas o título da página, mas a gente precisa de um conteúdo. Então vamos criar um conteúdo. Bom, aqui a gente pode perceber que temos alguns elementos. Quais são esses elementos? O botão, que é esse que está aparecendo aqui. O nosso conteúdo, que ele aparece só quando a gente passa o mouse ali em cima do botão. Então esse conteúdo aqui já tem dois elementos, botão, conteúdo. E o terceiro que seria o geral, o que englobaria esses dois carinhas aqui. Então seria um container, o botão e o conteúdo. Bora entender isso no código então. Bom, a gente tem aqui já a nossa body, que é onde vai todo o conteúdo da nossa página. Então, para a gente criar o container, vamos colocar aqui uma div, que é uma divisão no nosso site ou na nossa página, e colocar uma class nela, para ela ter nomes específicos. Então vamos lá, menu container. Bom, essa tag aqui, ela vai ser o pai daqueles dois itens, que é o menu conteúdo e o botão. Então, como ele está aqui, a gente coloca os outros imediatamente abaixo. Então vamos lá, vamos colocar um botão.
Vou colocar um sem link aqui, só pra gente entender. A class. Vou colocar menu botão, só pra gente demarcar aqui. Fecha a tag sempre. E vamos abrir agora outra div, né, que vai ser a do nosso conteúdo. Então vamos lá, menu content. Eu tô colocando em inglês essas classes, só que esse nome aqui você dá o nome que você quiser. A gente vai usar a classe para quê? A gente vai usar a classe para estilizar, botar o estilo nele lá no CSS. Então, essa primeira parte que a gente está fazendo é apenas a estrutura do nosso menu drop-down e depois o estilo, tamanho, cor, essas coisas a gente vai colocar no CSS. E para o CSS estilizar cada item que você está colocando, é legal você colocar um nome nessa tag, porque senão você vai editar uma div, por exemplo, se você colocar para editar uma div, ele vai pegar todas as divs da sua página e fazer o mesmo estilo. Então, quando você coloca a class, você fica com mais poder, você vai direto no elemento que você precisa estilizar. Então vamos dar continuidade aqui. Fecha a minha div. Pronto. Essa div do meu menu conteúdo tem 3 elementos lá na página, que são aqueles menu 1, menu 2, menu 3. Então a gente vai criar novos itens de link. Faltou aqui uma. Bom, aí eu vou colocar aqui um nome, menu 1, que é isso que vai aparecer lá para mim, esse texto aqui. Um atalho para vocês do Sublime para duplicar a linha, como a gente tem 3 itens iguais, para você não precisar ficar repetindo a escrita, você pode duplicar esse item com o atalho Command Shift D. Se você estiver no Windows é Ctrl Shift D. Beleza. Vamos ver como está lá na nossa página. Bom, é essa estrutura aqui que a gente tem com o nosso HTML. Agora vem a parte legal, que é fazer ele estilizar e fazer ele funcionar também. Agora você cria um novo arquivo, né? Que vai ser a sua. Aqui você fez o HTML. Essa daqui vai ser o seu CSS. Então vamos salvar lá na mesma pasta. Vou criar uma pasta CSS dentro do mesmo contexto aqui. Vou colocar o nome de estilo dropdown .css. Agora eu coloquei .css porque eu vou mudar a forma de escrever a minha linguagem. Não vai ser mais um HTML, vai ser um CSS. Então vamos salvar aqui. Bom, agora entra a parte das classes. Aquilo que eu falei sobre colocar um nome na sua tag ser interessante é porque na hora de estilizar a gente consegue vir direto nesse item aqui que a gente quer estilizar só chamando pelo nome. Então, para você chamar uma class no CSS, você precisa colocar dessa forma aqui. Vamos supor, menu container. Aqui, ó, eu vou estar ligando esse cara aqui nesse cara aqui. Ó, menu container é o mesmo nome. Ele vai estar referenciando a esse cara aqui, ó, a essa parte aqui. Então, dessa forma a gente tem mais poder nas mãos. A gente consegue estilizar o que a gente quiser, da melhor forma e com a melhor escrita. E aqui a gente vai começar a estilizar. Bom, o container, a gente vai colocar nele um position relative, porque ele vai ser relativo, né? Vai ser um cara que vai ser referencial para os demais, né? Que são os nossos outros itens. São esses daqui. Ele vai ser uma referência em questão de posição. E o display inline block. Bom, esse já está pronto. Menu button. Então a gente vem aqui, faz aquele mesmo esquema. Menu button. Beleza. Aqui no menu button, a gente vai colocar todas as características que a gente quer nele. Bom, como eu fiz aqui, ó,
Vamos ver como a gente fez. O button, o estado normal dele é a fonte, né, a letra preta, e o fundo um cinzinha claro. E quando a gente está com o mouse em cima, a gente quer um fundo rosa e a cor do texto branca. Bom, aqui a gente tem o menu button criado. Agora a gente vai começar a setar nele tudo que a gente quer que esse menu tenha. Então, como a gente já tinha visto, a gente vai colocar um background da cor cinzinha, né? Eu separei uma cor aqui de um cinza diferenciado, um pouco mais claro, de um tom não tão padrão. E aí por isso eu usei esse código aqui, que é o código da cor, né? Que é o hexadecimal. A cor do texto, como é um black mesmo, eu posso escrever black. A gente quer um preto. O padding, que é o preenchimento do nosso botão, que é quanto de margem para dentro que eu vou querer. Então eu quero 14 pixels de altura de padding e 43 pixels de largura de padding, que é o preenchimento. Font size. O padrão da web geralmente é 16 pixels, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Depois a gente faz umas trocas lá para vocês irem entendendo. Cursor pointer. O cursor pointer nada mais é do que quando você passa o mouse em cima do botão, ele não fica a setinha, mas fica aquela mão de web, como se fosse um clique. Tipo isso aqui, tá a setinha, aí quando você passa, ele vai estar a mãozinha de clique. Não é necessário, mas dá uma diferenciada, né? Mostra que é um botão para ser clicado. Beleza, aqui a gente já terminou o botão inicial. Agora a gente quer mostrar para ele como que ele vai se comportar quando o menu estiver em cima. Então a gente vem aqui, coloca menu, button, hover. Esse hover é um pseudo-seletor que a gente coloca para mostrar como que a gente quer um estado diferencial quando o mouse estiver em cima do elemento. Bom, aqui ele repete tudo que está em cima. Só que quando o hover estiver em função, quando o meu mouse estiver em cima do botão, ele vai pegar, se tiver esse cara aqui, ele vai pegar o background e eu trocar a cor, colocar uma outra cor, por exemplo, que é o rosa, né? Que eu já tinha selecionado a cor rosa também. Então vamos colocar aqui. Essa aqui é a cor hexadecimal do rosa. Então, por exemplo, quando o meu mouse estiver em cima do botão, ele vai falar assim, bom, quando eu estiver em cima do botão, em vez de ser essa cor aqui, ele substitui por essa cor aqui. E a color também, a mesma coisa. Para dar um contraste, eu vou mudar a cor do texto para white, porque dá um contraste melhor. Então, o que a gente pode ver aqui é quando o hover estiver em função, ele vai pegar esse botão aqui e só vai substituir esses dois carinhas aqui. Tranquilo, né? Agora que a gente tem o botão pronto, vamos fazer do nosso conteúdo. Bom, vamos olhar de novo o nosso botão, só para vocês verem. Agora o que acontece? O nosso botão inicial, ele tá aqui, tá aparecendo. Só que o conteúdo, ele só aparece quando o mouse está em cima do botão. Então, ele no estado atual, ele não está aparecendo. Por quê? A gente quer que ele apareça com esse efeito, né? Que ele só apareça quando tiver o menu aqui, quando tiver o mouse em cima do botão. Então, o que acontece? A gente tem que falar que o conteúdo, o estado inicial dele, ele é none, ele não está aparecendo. Então, o display dele é none, ele não aparece. Mas quando o hover estiver em função, ele aparece. Então, dessa forma, a gente consegue fazer esse efeito de esconde e mostra. Passou o mouse, ele apareceu. Então, a gente vai configurar isso nele também. O menu Content, né? Que é isso aqui, né? É o nosso conteúdo do menu. E a gente coloca nele o estado inicial, none. Aí o position, que eu falei para vocês.
Quando a gente coloca um relative no nosso englobador, né, que é o que a gente chama de pai, esse aqui é o pai desses filhos aqui. Então, quando a gente coloca o position relative nesse pai aqui, os outros que eu colocar absolute, ele vai pegar como referência esse pai aqui. Então, por isso que eu coloquei menu container relative. Se eu não colocasse o relative nele, ele ia pegar o pai maior, né, que é a tela, como relativo. Mas como eu quero dar o position absolute nesse aqui com relação a esse, então eu coloco aqui position relative e aqui o position absolute. Aí eu vou colocar também um background no nosso menu, nos nossos itens, né? E aqui é um outro tipo de cinza, um cinza um pouquinho azulado. Isso tudo é configurável, né? Eu que escolhi essas cores, mas você pode fazer conforme a sua necessidade. Para o menu container ser o relativo e você colocar aqui o absolute, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar essa ponta aqui, superior esquerda, vai falar que esse ponto aqui é o ponto inicial do seu conteúdo. Então, se você não colocar os valores que a gente vai colocar a seguir, ele vai sobrescrever esse botão. Então, por isso a gente vai colocar aqui top 32 pixels, que vai acontecer que o nosso quadrado do conteúdo, né, o nosso menu content, ele vai pegar uma margem de 32 pixels, né, a partir do ponto superior, e a gente coloca um left 0, porque a gente não quer que ele vai na linha horizontal, a gente só quer que ele se mexe na linha vertical, então por isso top 32 e left 0. Se eu colocasse aqui, por exemplo, left 32 pixels também, ele se moveria 32 pixels para o lado, mas como a gente não quer isso, a gente deixa no 0 mesmo. Legal. Agora vamos fazer um teste para ver como que já está ficando. Bom, se eu vir aqui no nosso arquivo e dar um F5, ele vai continuar o mesmo. Por quê? O nosso HTML e o nosso CSS não estão linkados. Então o que a gente precisa fazer? Dentro da tag head, que é da nossa configuração de página, a gente vai usar essa tag aqui, tag link. Aí o que acontece? Ele dá aqui, ó, o rel, style sheet, que é a folha de estilo, né? O type, que é o teste/css, e aqui a gente vai colocar o link, né, o href, para você linkar alguma coisa, para a gente falar onde que está o nosso arquivo CSS. Como a gente fez aquela arquitetura básica, colocou tudo dentro de uma pastinha bem organizado, o que a gente vai falar para o nosso HTML? Bom, o nosso HTML ele está aqui, que está do lado da pasta CSS. Então a gente vai falar para ele assim: entra na pasta CSS e encontra o estilo dropdown CSS. Bem facinho. Então eu vou falar para ele, ó, entra na página CSS e encontra o estilo dropdown.css. Aqui ele já vai estar se comunicando. Vamos perceber lá? Vamos ver como que está ficando aqui? Olha lá, ele já apareceu, mas ainda está ganhando forma, não está daquele jeito. Agora eu vou colocar aqui, ó. O nosso menu button ficou sem texto, então vamos colocar aqui, passe o mouse. Ah lá, já apareceu, ó. Ah, bonitão. Então, ó, o padding inicial, o botão estava pequenininho. Como a gente adicionou um conteúdo, ele somou o padding com o conteúdo. Aí o botão fica maior. Bom, agora vamos fazer funcionar o drop-down. Quando o nosso container estiver com o hover, né, que é quando o mouse estiver em cima do container, que é o pai dos dois elementos, eu quero que o menu content apareça. Então ele vai transformar, a gente vai pegar e vai falar assim, ó, quando o menu container estiver hover, eu quero que o menu content apareça, né? Então que eu quero que ele seja display inline block.
Dessa forma, a gente consegue fazer com que ele apareça. Vamos ver? Olha lá, ele já apareceu, mas ele ainda está desconfigurado, porque a gente ainda vai dar estilo para ele. Entenderam? Ele já está funcionando. Vamos dar o estilo então. Vamos continuar, tá ficando interessante. Agora, a gente vai estilizar os nossos itens aqui de dentro. E o menu Content também. Então vamos lá. Bom, como aqui dentro do Content, menu Content, eu tenho essas tags A, que são de âncora, links, eu venho e falo aqui para ele. Quando o menu Content... Não, quando o A estiver dentro de Content, eu quero que ele tenha esse comportamento aqui. Eu quero que a cor seja uma corzinha... Quero que seja um black, vou colocar aqui um black. Eu quero que ela tenha o padding 12 pixels por 65 pixels. E aí vem uma questão bem interessante de aprender. Quando a gente usa a tag A, ele traz aspecto padrão de link. Então ele vem geralmente azul e sublinhado. Então a gente quer tirar esse aspecto de link, né, que é o padrão do browser. Então a gente vem aqui e coloca Text Decoration None, que ele vai pegar aquele sublinhado e vai tirar. Então ele vai ficar um texto normal, com a cor que você escolher. Se colocar aqui um laranjado, ele vai aparecer, então você tem controle total sobre isso. Só que ele também tem um estilo, né? Quando quando a gente passa por cima, ele tem um estilo de trocar a cor de fundo e a cor do texto, que faz ficar mais interessante ainda o nosso menu. Então vamos fazer isso também. Vocês podem lembrar sempre do hover, tá? É bem tranquilo. Então vamos lá. Menu Content A hover. Hover. Então quando o nosso A estiver selecionado com o mouse em cima dele, só passando, o que acontece? Eu quero que a color, que a cor do texto seja white, e o background seja azul, que eu também tenho outra cor para esse azul, que é um azul mais legalzinho, diferenciado. Então vamos ver como está ficando lá. Ó, ele já está funcionando, mas ainda tem uns bugzinhos. Por exemplo, aqui a gente não tirou o sublinhado. Quando a gente dá o hover aqui, ó, ele tem o padding nele, só que quando tá sem, ele fica pequenininho. E aqui na lateral também tem uma pequena margenzinha aqui, tá vendo? O azul ele não vai até o final do cinza, ele fica um pouquinho errado aqui. Vamos colocar aqui então, faltou o display block, para ele ser um bloco. Pronto, agora sim. Dessa forma ele ficou bem consistente. Bom, vamos tirar esse sublinhado aqui desse texto. Vamos lá no menu, botão, Text Decoration, None. Aí a gente já consegue tirar esse cara aqui. Legal, né? Bom, a gente já está finalizando. Agora vamos fazer uns pequenos detalhes. Vou colocar essa borda arredondada, né? Bom, para colocar a borda arredondada é preciso setar a border radius. E a gente vai colocar aqui uns 5 pixels de borda. Vamos lá, ver se fica legal. Ó, já deu uma bordinha ali. Vou colocar um pouquinho mais. Vamos fazer diferente do nosso exemplo. Vamos fazer um pouco maior a borda. Olha lá, ficou legal. Só que tem um porém. Como a gente está com o nosso elemento colado aqui em cima, a gente não consegue ver a borda de cima. Então vamos dar uma margem aqui
nessa tela para a gente ver o botão. Então vamos colocar um padding, na verdade, no nosso corpo, que é a tela inteira, né? Então vamos colocar um preenchimento nela, só para a gente ver o botão. 2 de altura, 2 de largura. Aí, ficou mais legal. Só que quando a gente passa, tá vendo que fica esse cantinho aqui estranho, ó, ele não preenche. Só que tem uma forma da gente fazer isso. Para a gente tirar aquelas bordas quando a gente estiver com o nosso drop-down funcionando, a gente coloca o seguinte: nosso menu container, quando ele for hover, eu quero que o menu button tenha a borda bottom right radius. É bem grande, né? Porque ele tem 4 lados e 4 pontas. Então aqui, ó, bottom porque é a parte de baixo e right que é o direito. A parte de baixo e o right que é o direito. Então a gente coloca aqui 0. E o de baixo é a mesma coisa, só que para o lado esquerdo. Radius 0 também. Então vamos ver se funciona. Ele transforma. Então já fica bem mais consistente o nosso botão. E aqui, cara, é só uma técnica inicial, né? Mas que tem uma infinidade de opções para você, do jeito que você quiser e sem ter preocupação com nada. Então, sempre que precisar de um menu drop-down, você pode fazer dessa forma e vai conseguir um resultado bem legal.